Lá no jardim do Éden, a cobra era esperta. Adão e Eva deram tchau pra coisa certa. Comeram a fruta, a bagunça foi aberta. Inocência, Vult, subiu pro céu da alerta. Imaginem a seguinte cena. Uma mega corporação incrivelmente poderosa decide que quer dominar o mercado todo. Aquela velha história de monopólio, né? Exato, bem por aí. Aí ela vai lá, destrói o seu maior concorrente, invade a fábrica dele e rouba, os projetos mais inovadores. Aham. E não para por aí. Ela apaga todas as gravações das câmeras de segurança para fingir que nunca esteve lá. Nossa, uma queima de arquivo total. Sim, e séculos depois, essa mesma empresa começa a processar implacavelmente qualquer pessoa que ouse usar aquelas mesmas invenções, acusando todo mundo de quebra de direitos autorais. Caramba! Parece roteiro de um thriller distópico, né? Pois é. Mas e se for exatamente assim que a nossa história cultural, e especialmente a nossa história religiosa foi construída? Essa é a grande questão que temos pela frente hoje. Com certeza. Então, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso mergulho profundo de hoje. A nossa missão nesta exploração é dissecar um fenômeno perturbador. Como estruturas gigantescas de poder absorvem as ideias de seus oponentes e, num passe de mágica institucional, passam a se ofender com as próprias ideias que roubaram. É uma dinâmica social e histórica, sabe, de uma complexidade imensa e que continua operando a todo vapor nos dias de hoje, bem debaixo do nosso nariz. E para desbravar esse terreno, temos um conjunto de fontes incrivelmente provocativas. Vamos focar a nossa análise num ensaio brilhante chamado Estou Ofendido, o espelho da amnésia cristã e a identidade sequestrada. Um material riquíssimo, diga-se de passagem. Muito. Todo esse material chega até nós através da curadoria e dos textos de Jorge Guerra Pires, PhD. Ele cruza esses temas com as análises do historiador Richard Carrier. Mas antes de avançarmos para os detalhes, é fundamental a gente estabelecer uma regra de ouro para quem nos escuta hoje. Sim, isso é essencial. Como o material que vamos dissecar toca em nervos históricos muito sensíveis, envolvendo religião e dogmas, a gente precisa deixar uma coisa cristalina. O nosso objetivo aqui não é tomar partidos. De forma alguma. Não estamos aqui para atacar a fé de absolutamente ninguém, nem para endossar ou defender posições teológicas, sejam elas de direita, de esquerda, seculares ou religiosas. A nossa abordagem é estritamente analítica. Perfeito, vamos apenas relatar e analisar as teses contidas nas nossas fontes de forma imparcial. É um convite para observarmos como a cultura humana se recicla. Exatamente. Um exercício de distanciamento acadêmico. Certo, palco montado. Então, para entender essas indignações que vemos no noticiário, precisamos viajar no tempo. E ir bem longe, imagina. Muito longe. Cerca de 4.000 anos para o passado. Direto para as areias da antiga Mesopotâmia, lá na Suméria. Há um mito documentado lá que é a base da teoria do ensaio. É a história da deusa Inanna. A famosa deusa Inanna, que depois ficou conhecida como Istar em outras culturas. Essa mesma. O que exatamente acontecia nessa narrativa e por que ela é tão central para a nossa discussão? O que é fascinante aqui, olha, é o nível de precisão cirúrgica dos detalhes desse mito. Inanna era uma divindade de imenso poder. E o texto original relata que ela decide descer ao submundo. Que era um lugar bem sombrio, né? Sim, um reino terrível. Durante essa descida, ela precisa passar por 7 portões. Em cada portão, ela é progressivamente despida de suas vestes e joias. Uma humilhação total. Humilhação absoluta e calculada. E quando ela chega diante dos juízes lá embaixo, ela é condenada e morta. Nossa. E o detalhe, o cadáver dela é literalmente pendurado num gancho de madeira ou numa estaca, uma exposição pública do seu fim trágico. Mas não acaba aí, certo? Não, tem a reviravolta fundamental. Após ficar morta por exatamente 3 dias e 3 noites, ela recebe a água da vida
e ressuscita de forma triunfante. Certo, vamos desempacotar isso. Porque é impossível não notar o elefante gigante na sala. Para qualquer pessoa familiarizada com a tradição ocidental, essa narrativa soa familiar até demais. Aham, os paralelos são assustadores. Temos o despojamento das vestes, a execução onde a figura é pendurada numa estrutura de madeira, o prazo milimetricamente exato de 3 dias e a ressurreição. Como se fosse um roteiro reaproveitado, né? Exato. É como se a narrativa cristã principal tivesse apenas feito uma atualização de software num aplicativo que já rodava perfeitamente na antiguidade. É uma ótima analogia. Mas para sermos céticos, não poderia ser apenas uma daquelas coincidências universais, tipo arquétipos que o cérebro humano produz de forma independente. Essa é a grande pergunta que as pessoas fazem. E é aí que o material nos apresenta a tese do historiador Richard Carrier. Ele se recusa a ficar só na especulação literária. Ele usa a matemática, né? Fiquei impressionada com isso. Isso, ele aplica o teorema de Bayes, uma ferramenta rigorosa de estatística. Matemática aplicada a mitos antigos. Como isso funciona na prática? Bom, o teorema de Bayes é usado para atualizar a probabilidade de uma hipótese à medida que novas evidências surgem. Carrier aplica isso à história para calcular a chance de uma narrativa inteiramente nova surgir no vácuo. Ah, entendi. Se a gente der valores numéricos para cada traço específico, tipo a chance de ser exatamente 3 dias morta, multiplicada pela chance de humilhação pública sem as roupas, e multiplicada pela chance de morte na madeira, A probabilidade vai caindo. despenca vertiginosamente. Ele argumenta que a improbabilidade de detalhes tão específicos surgirem do nada e de forma totalmente independente beira o zero absoluto. Especialmente em culturas nas mesmas rotas comerciais, né? Com certeza, a única conclusão historicamente sólida é um empréstimo cultural. E aqui, os nossos textos introduzem o conceito central da nossa exploração, a chamada fagocitose cultural. Fagocitose. O processo das células biológicas de engolir um corpo estranho para se alimentar dele. Exatamente. Um sincretismo tático. Sabe, ninguém está dizendo que um evangelista sentou com uma tábua de argila e fez um plágio consciente. Copiando palavra por palavra. A dinâmica é muito mais orgânica. Esses arquétipos de divindades que morrem e renascem estavam circulando no ar cultural do Oriente Médio. Então, para uma religião nascente sobreviver e competir naquele mercado de ideias, Ela precisou fagocitar esses elementos. ela absorveu os símbolos que já funcionavam emocionalmente com as massas, engole a estrutura do oponente, digere o poder simbólico e a nova instituição cresce. E é aí que a nossa fonte dá um salto que eu achei brilhante, mostrando que essa fagocitose não parou na antiguidade. Tornou-se um padrão de comportamento crônico. Um ciclo repetitivo e previsível. Sim, a instituição vê uma ameaça, demoniza essa ameaça vigorosamente. Depois, quando a ideia já venceu na sociedade, ela absorve essas conquistas. E a anti-etiqueta original? Perfeito, cola sua própria marca, reivindicando a autoria e ainda continua demonizando a fonte original. É sobrevivência institucional na forma mais pragmática possível. Os festos trazem o exemplo do feminismo, que é de explodir a cabeça. O material aponta como a moralidade cristã institucional combateu ferozmente as sufragistas. Uma oposição histórica documentada. Sim, mas o tempo passou, a sociedade garantiu esses direitos e hoje é comum ver grupos teológicos afirmando que foi a tradição cristã que garantiu a libertação das mulheres. Colhendo os louros de uma luta que aconteceu fora da igreja. Exato. É como roubar a receita de bolo premiada de um concorrente, botar o seu logotipo na embalagem e depois processar o concorrente original por plágio. Uma analogia maravilhosa. E o ensaio vai ainda mais fundo. Ele mapeia como isso se estende para a fundação teológica mais básica do Ocidente. O caso do Irã, a antiga Pérsia e do Egito. Essa parte é muito reveladora. Ideias que a sociedade julga ser exclusividade do cristianismo, como o dualismo cósmico, a batalha entre o bem e o mal absolutos, e até o conceito de um paraíso como recompensa. Nada disso nasceu ali.
Foram ideias importadas, certo? Completamente importadas. Esse dualismo vem da absorção do zoroastrismo persa. E a religião egípcia já tinha rituais detalhados sobre o julgamento da alma. Uau! Mas qual é a postura ocidental hoje? O povo persa, lá no Irã, é frequentemente demonizado. O ensaio mostra esse absurdo. Uma instituição gigantesca que mora numa casa projetada por construtores persas e egípcios. Mas que tranca os descendentes deles para fora. Isso. E ainda cobra aluguel como se fosse dona do terreno desde o início dos tempos. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque essa poeira milenar colide de frente com as nossas notícias recentes. O ensaio nos transporta para as Olimpíadas de Paris. Ao famoso episódio da abertura das Olimpíadas. Quem nos escuta com certeza lembra do alvoroço. Uma longa mesa de celebração, drag queens e no centro, um homem pintado de azul representando o deus grego Dionísio, ou Baco. A reação foi tipo um tsunami imediato. Foi! Grupos ao redor do mundo se disseram profundamente ofendidos, acusando a organização de fazer uma paródia blasfema da pintura da Última Ceia de Da Vinci. Tratando a indignação como verdade absoluta. Mas, olha, eu preciso bancar de advogada do diabo aqui. Para quem assistiu em casa vendo aquela mesa comprida, alguém no centro com uma auréola luminosa, não é compreensível que as pessoas tenham feito essa associação? É uma dúvida muito válida. É justo chamar de amnésia ou foi uma provocação ambígua proposital? É uma provocação excelente da sua parte. Mas é aí que a história da arte desconstrói tudo. A equipe de produção esclareceu rápido que a referência não era Da Vinci. Não era. Não. Era a tradição dos simpósios gregos e uma pintura holandesa chamada O Banquete dos Deuses. E quem está no centro dessa pintura original não é a figura central do cristianismo. Era Apolo, né? O deus do sol. Exato, Apolo. E ele usa uma inconfundível coroa de raios de luz, que é a origem milenar da auréola, o halo que os cristãos depois adaptariam para os seus próprios santos. Caramba! E o ator azul, o Dionísio? Ele explicou que a presença dele era um manifesto pacifista. Evocar a vulnerabilidade do mito grego para alertar sobre a violência e o retorno do mundo às guerras. Um apelo artístico pela paz, totalmente ignorado pela fúria de quem se ofendeu. E aqui chegamos à tese genial do texto, o espelho da amnésia cristã. Por que eles ignoraram a mensagem de paz? Por quê? Porque sofreram um choque inconsciente. Não foi uma paródia da fé deles que ofendeu. O pânico veio porque, ao olharem para aquela mesa, eles viram a matéria-prima da própria religião. Ah, sem a etiqueta institucional. Isso. O cristianismo fagocitou os banquetes dos simpósios gregos e transformou na Eucaristia. Fagocitou o halo de luz de Apolo. Ver tudo isso no contexto pagão original deu um curto-circuito. Foi como olhar no espelho e não reconhecer a si mesmo. Exatamente. Não reconhecer o DNA pagão das suas crenças e reagiu querendo quebrar o espelho. O que nos leva à tese central de todo o ensaio. A ofensa como uma arma de poder. O texto diz que essa atitude de estou ofendido, não é fraqueza. Não, é puro resquício de poder. É a expectativa de que o mundo precisa parar de girar quando eles se ofendem. O texto até chama essas atitudes de bebezões, lembrando que eles se ofenderam nas Olimpíadas aqui no Brasil também. É um padrão. Porque a nossa sociedade continua tratando a ofensa de um grupo dominante como argumento irrefutável. O contexto histórico responde isso. Olha, durante muito tempo, ofender a moralidade cristã não gerava só textão na internet. Resultava na fogueira, em morte física. Nossa, verdade. Era perigoso. Muito. Esse privilégio de paralisar o mundo com uma ofensa é o fantasma de uma era onde discordar significava morrer. E o material defende que o mundo precisa desvincular a ofensa da validade argumentativa. Parar de ser refém desse monopólio moral. Isso, um monopólio construído com peças roubadas de outras culturas. Diante dessa desconstrução, é impossível não olhar para quem organizou essas ideias. O perfil do Jorge Guerra Pires, o curador e autor dos textos, explica muita coisa. Sem dúvida. A bagagem dele é impressionante. Ele é pesquisador independente com base nas ciências duras,
tem doutorado em bioinformática, com passagens por instituições pesadas, tipo Universidade de L'Áquila, USP e Fiocruz. Um cientista nato. O que acontece quando alguém treinado em bioinformática começa a analisar a história da religião? Acontece uma revolução na análise cultural, porque a bioinformática estuda redes complexas, mutações e evolução em bancos de dados gigantes. Ele aplica isso nas ideias humanas. Exatamente. Ele não aceita respostas vagas. Trata a evolução dos mitos como evolução biológica, buscando as erranças e mutações. E sem o viés sentimental. Livre disso. E ele empacota esse rigor de forma muito acessível. Como no livro Gibilia, A Fábrica de Absurdos, a história de Jesus sob uma lente ateísta. Que título fantástico! E vale lembrar para quem nos ouve que o Gibilia pode ser encontrado na Amazon, tanto impresso quanto para o Kindle. E, uma dica boa, o impresso é entregue pela Amazon Prime sem custos. Bem prático, né? Muito. E eles têm aquela política focada no cliente. Se houver qualquer problema, o reembolso é sem burocracia. E o livro digital fica disponível na hora, com amostra grátis e tudo. E tem também o lançamento de O Paradoxo de Einstein. Ciência, Ética e o Deus Cósmico, que me chamam muita atenção por causa do formato. Ah, os audiolivros! Sim, o livro já está disponível como audiolivro no Google Play e Google Books. E o próprio autor dá uma dica de ouro sobre isso. Ele conta que, muito antes dessa febre de inteligência artificial, os audiolivros foram uma revolução para ele. Como assim? Ele passou a ouvir os livros no smartphone. O Google Play permite baixar, então você não precisa de internet. Ele escuta durante caminhadas, lavando a louça, cozinhando. É a otimização do tempo, né? Transformar tarefas automáticas em momento de estudo. Exato. Ele diz que passou a ler vários livros por mês assim. E um lembrete rápido para nossa audiência. Os livros da Amazon também não exigem um aparelho Kindle. O aplicativo deixa você baixar e ler em qualquer celular. Perfeito. Não tem desculpa para não ler. Mas então, o que tudo isso significa no final das contas? Da jornada de Nana até os deuses azuis em Paris, passando por toda essa matemática. A mensagem é clara. As verdades apresentadas como absolutas e imaculadas pelas instituições são, na verdade, mosaicos históricos reciclados. E quando vemos essas instituições berrando que estão ofendidas, raramente é a defesa de algo sagrado. É o pânico de quem olhou no espelho, viu que as ideias foram roubadas e percebeu que não tem os direitos autorais da alma humana. E isso levanta uma questão importantíssima, uma reflexão inédita para a gente deixar na cabeça de quem nos escuta hoje. Adoro essas provocações finais. Qual é? Bom, se as identidades mais sagradas de hoje são apenas conceitos sequestrados de civilizações mortas, quais ideias, subculturas ou movimentos de resistência que estamos vivendo agora, no nosso dia a dia, serão roubados e reivindicados como verdades divinas pelas instituições daqui a 1000 anos? Uau! Quem será o dono da nossa história no futuro, né? Pois é, quando nós não estivermos mais aqui para desmentir. É um pensamento que chacoalha mesmo as nossas bases. A história nunca é o que a vitrine diz que é. Com certeza não. Agradecemos enormemente a companhia de cada pessoa que esteve conosco nessa nossa exploração de hoje. Que os debates sirvam de incentivo para manter o pensamento crítico sempre afiado. Sempre questionando. Isso aí, nunca hesitem em olhar por trás das cortinas das verdades empacotadas. Continuem explorando, leiam bastante e não tenham medo do reflexo do espelho. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo mergulho profundo. Lá no jardim do Éden, a cobra era esperta. Adão e Eva deram tchau pra coisa certa. Comeram a fruta, a bagunça foi aberta. Inocência, Vult, subiu pro céu da alerta. Paradoxo bíblico, essa é a palavra. A lógica sumiu, ninguém mais destrava. Matusalém viveu o que ninguém imaginava. Eva sem umbigo, essa história não se acaba. A mulher de Ló olhou, estátua de sal virou. Mas quem checou o sal ninguém nunca contou. Caim foi pra norte, uma
Jó sofreu uma dor gigante. Deus disse, eu sou grande e não reclama um instante. Piada final, salvação tá no ar. Céu prometido, mas é o inferno que tá no lugar.